Livro O Homem e a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Padre Garrigou Lagrange. Quarta parte, o Purgatório. A vida eterna ardentemente desejada. Acerca do purgatório, consideraremos primeiro a doutrina da Igreja, seu fundamento na Escritura e na tradição, depois a natureza das penas do purgatório, o estado das almas que se encontram aí, e qual purificação profunda provém da aceitação amorosa da viva dor da privação temporária de Deus, além de outras penas. Capítulo 1. A doutrina da Igreja sobre o purgatório. Seu fundamento na Escritura e na tradição. Segundo a doutrina da Igreja, o purgatório é o lugar e o estado em que sofrem as almas dos justos que morreram com a obrigação de sofrer ainda uma pena temporária devido aos pecados veniais ainda não remidos, ou aos pecados mortais ou veniais já remidos, mas ainda não expiados. Essas almas em estado de graça esperam sua entrada no céu e permanecem no purgatório enquanto sua dívida com a divina justiça não for ainda plenamente quitada. Elas a quitam progressivamente, não pelo mérito e satisfação, porque o tempo do mérito acabou, mas por satispaixão, isto é, suportando voluntariamente a pena satisfatória que lhes é infligida. Contudo, uma parte desta pena lhes é remida, aquela que corresponde aos sufrágios, sobretudo as missas, que são dedicadas por elas pelos vivos. Este ensinamento da Igreja se encontra no Segundo Concílio de Lyon, no Concílio de Florença, no Concílio de Trento e na condenação de muitos erros de Lutero. Entre estes erros, a Igreja condena especialmente estes. A existência do purgatório não pode se estabelecer pela Escritura. As almas do purgatório não estão todas certas de sua salvação. Elas pecam por impaciência no meio de seus sofrimentos. A Igreja também comumente ensina que essas almas sofrem da pena do fogo. Igni cruciuntur. O erro protestante. A doutrina do purgatório foi negada pelos albigenses, valdeses, husitas e os protestantes. Lutero começa em 1517 por negar o valor das indulgências, dizendo que não valem diante de Deus para a remissão da pena devida a nossos pecados. Em seguida, sustentou que o purgatório não pode se provar pela Sagrada Escritura, que todas as almas do purgatório não estão certas de sua salvação, que não pode se estabelecer se são ou não merecedoras. Ele admite também que elas pecam buscando fugir do sofrimento para encontrar repouso. Mais tarde, aparece nos escritos de Lutero a raiz doutrinal de todas as suas negações. A justificação unicamente pela fé ou confiança nos méritos de Cristo e a inutilidade das boas obras para expiar nossos pecados. Por consequência, a inutilidade do purgatório. Com o favor popular, Lutero se torna mais e mais audacioso e publica em 1524 seu livro De Abogranda Missa, da abrogação da missa, onde diz que a negação do purgatório não é um erro. Enfim, em 1530, ele nega a necessidade de satisfazer por nossos pecados. Seria, diz ele, uma injúria a Cristo que satisfaz superabundantemente por todas as nossas faltas. Pela mesma razão, ele nega que a missa seja um verdadeiro sacrifício, sobretudo um sacrifício propiciatório. É a negação radical da vida reparadora, como se os sofrimentos dos santos, oferecidos por eles para expiação dos pecados, fossem uma injúria a Cristo Redentor. Lutero não via que, assim como Deus, causa primeira universal, não exclui as causas segundas, mas lhes dá a dignidade da causalidade, como um escultor que fizesse esculturas vivas. Portanto, os méritos satisfatórios de Cristo não excluem os nossos, mas os suscita
para nos fazer trabalhar com Ele, por Ele e nele, para a salvação das almas. São Paulo disse: ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a Igreja. Não falta nada aos sofrimentos de Cristo em si mesmos, mas falta-lhes algo em nossa própria carne, sua aplicação a nós e sua irradiação em nós. Calvino, Zwinglio, seguirão Lutero em sua negação das indulgências, da missa e do purgatório. Os protestantes atuais se separam dos seus primeiros mestres neste tema. Muitos admitem um estado intermediário entre o céu e o inferno, mas não querem chamá-lo de purgatório e dizem que há almas aí podem ainda merecer e satisfazer. Farrar, Campbell, Hodge. Além disso, um certo número deles admite que as penas do inferno não são eternas, mas esse inferno temporário não se parece em nada com o purgatório de que fala a Igreja Católica, porque neste todas as almas estão em estado de graça e não pecam mais. Vemos aqui um exemplo das muitas variações e contradições das igrejas protestantes. Os teólogos católicos que escreveram contra o erro protestante foram sobretudo Caetano, Silvestre Prierias, São João Fischer, João Eck, São Roberto Bellarmino. São João Fischer dizia aos luteranos: suprimindo o sacrifício da missa, suprimistes em vossas igrejas o sol que ilumina e aquece cada um de nossos dias e que faz sentir sua influência até no purgatório. A Igreja condena solenemente esse erro no Concílio de Trento. Se alguém disser que para todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação, a ofensa é de tal modo remida e a obrigação à pena eterna de tal modo apagada, que não lhe resta nenhuma obrigação de pena temporária para pagar, seja este mundo, ou já no outro, no purgatório, antes de poder entrar no céu, que seja anátema. No capítulo 14, que corresponde a este cânon, o concílio afirma a necessidade da satisfação pelos pecados cometidos após o batismo, que se pode dar pelo jejum, pelas esmolas, pelas orações e outros exercícios da vida espiritual. Não certamente para a pena eterna, que é remida pelo sacramento, ou pelo desejo do sacramento, mas para a pena temporal, que assim como ensinam as Sagradas Escrituras, não são sempre, como no batismo, remidas inteiramente. O concílio cita aqui estas palavras da Escritura: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar. Fazei penitência. Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. E se essa reparação ou satisfação não foi feita neste mundo, é preciso sofrer a pena satisfatória do purgatório, como diz o concílio no cânon que acabamos de citar. A existência do purgatório segundo a Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, no segundo livro dos Macabeus, lê-se que Judas Macabeu fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício expiatório pelos mortos que tinham piedosamente adormecido, para que fossem libertados de seus pecados. Isso mostra que, segundo a fé de Israel, os justos, após sua morte, podem ser ajudados pelas orações e os sacrifícios oferecidos sobre a terra. Disse: é um pensamento santo e piedoso rezar pelos defuntos. Santo Tomás comenta sobre isso. Não há necessidade de rezar pelas almas dos defuntos que estão no céu, nem por aqueles que estão no inferno. Deve, portanto, haver um purgatório após a morte, onde estão as almas dos justos que ainda não pagaram toda a sua dívida à justiça divina. No Novo Testamento, disse em São Mateus:
Todo que falar contra o Espírito Santo não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Essa palavra supõe, segundo a tradição, que certos pecados podem ser remidos após a morte, mas vemos além disso que não são os pecados mortais. Trata-se, portanto, de pecados veniais ou da pena devida pelos pecados mortais já remidos, mas não expiados. Esse texto é esclarecido por aquele de São Paulo, onde vários padres viram uma alusão manifesta ao fogo do purgatório. Vós sois o edifício de Deus, o fundamento é Jesus Cristo. Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do Senhor demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se for consumida, perderá a sua recompensa por esta parte de sua obra. Ele será salvo, porém passando, de alguma maneira, através do fogo. Ele será salvo, se permanece unido a Cristo, que é o fundamento, mesmo se sobre este fundamento não tenha construído, senão com madeira, feno e palha, que serão devorados pelo fogo. Isso que será devorado são, por exemplo, as obras boas feitas por vaidade, o bem praticado por mera autoafirmação, ou por espírito de oposição a seus adversários, mas que por amor à verdade e a Deus. Muitos padres entenderam esse texto como relativo ao purgatório. Orígenes, São Basílio, São Cirilo de Alexandria, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório, embora esses dois últimos o entendesse também como relativo ao fogo da perseguição e do juízo final. Santo Tomás, no seu comentário à primeira epístola aos Coríntios, nota: no edifício construído em Cristo, as boas obras são comparadas ao ouro, à prata, às pedras preciosas. Os pecados veniais, à madeira, ao feno e à palha. O dia do Senhor é aquele que se manifesta seu juízo, primeiro durante a tribulação sobre a terra, depois no juízo particular, logo após a morte, e no juízo final. Quanto ao fogo que prova e purifica, é aquele da tribulação já sobre a terra, depois aquele do purgatório após a morte, e enfim, aquele da conflagração universal no juízo final. Diversos textos da Escritura falam com efeito do fogo purificador sob essas três diferentes formas. Essa interpretação, que reúne as outras, admitindo as diversas purificações, parece verdadeira e é admitida hoje por exegetas como Padre Alo, Padre Prat e teólogos como Pesch. O Padre Prat diz justamente: existem faltas que não são suficientemente graves para fechar o céu e abrir o inferno, e que são, contudo, punidas com um castigo proporcional. O dogma católico dos pecados veniais e do purgatório encontram, assim, no nosso texto, um apoio muito sólido. O Padre Pesch defende a mesma conclusão que aquela de toda exegese tradicional: a existência do purgatório e a tradição. Na tradição, em relação a isso, distinguem-se dois períodos. Durante os 4 primeiros séculos, a existência do purgatório é afirmada, ao menos implicitamente, pela universal prática de orações e sacrifícios oferecidos pelos defuntos. Tertuliano diz: fazemos oblações pelos defuntos 1 ano após sua morte. Santo Efrem exige que se faça 30 dias após sua morte. São Cirilo de Alexandria crê que as orações feitas por eles lhes obtêm um socorro. Santo Epifânio e São João Crisóstomo falam o mesmo. As mais antigas liturgias
mostram que este costume era comum. Isso é confirmado pelas inscrições nas catacumbas que remontam ao século I. Pedem muito frequentemente que Deus refrigere o espírito do defunto. Spiritum tum Deus refrigeret Ursula septa sis in Cristo, que é uma alusão manifesta à pena que sofrem as almas do purgatório. Esta prática universal que se encontra no Oriente e no Ocidente prova que houve uma crença geral na existência de um lugar e de um estado onde as almas justas, que não estão ainda plenamente purificadas, suportam as penas devidas a seus pecados. A Igreja, com efeito, não reza pelos condenados e não oferece por eles o sacrifício eucarístico. Assim se manifesta, a princípio, a fé da Igreja no purgatório, como sua fé na existência do pecado original se exprime na prática de batizar todas as crianças. Além disso, durante os 4 primeiros séculos, há testemunhos explícitos relativos às penas do purgatório. Tertuliano fala de uma mulher que reza pela alma de seu marido e pede por ele o refrigério, que é uma atenuação ou cessação da pena do fogo. Santo Efrem fala da expiação dos pecados após a morte. São Cirílio de Jerusalém, São Basílio, São Gregório de Nissa falam de orações pelos defuntos. Em um segundo período, a partir de Santo Agostinho, fala-se explicitamente do purgatório e da pena do fogo que sofrem as almas dos justos, que não tinham expiado suficientemente suas faltas antes da morte. Os padres, sobretudo Santo Agostinho, São Cesário de Arles, São Gregório Magno, afirmam 4 verdades que contêm toda a doutrina do purgatório. Após a morte, não há mais possibilidade de mérito nem demérito. O purgatório existe, onde as almas justas, que têm ainda algo a expiar, sofrem penas temporárias. Essas almas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos vivos, sobretudo pelo sacrifício eucarístico. O purgatório acabará no dia do juízo final. Depois, a liturgia pelos defuntos se desenvolve notavelmente. Enfim, a doutrina da Igreja sobre o purgatório é definida no Segundo Concílio de Lyon, no Concílio de Florença e no Concílio de Trento. Assim vemos como a fé da Igreja passa de um conceito ainda confuso de purgatório para um conceito distinto, como o do batismo, para o sacramento da penitência, para o sacrifício da missa e para várias outras verdades reveladas. O que importa observar aqui é que os bons cristãos, e sobretudo os santos, sem ter do mistério um conceito teoricamente distinto, como os teólogos de profissão, podem ter um conceito confuso, mas ainda profundo e vivido. Muitos santos na terra não saberiam explicar teologicamente porque o pecado mortal difere, em primeiro lugar, do pecado venial, mas tem uma contrição muito mais profunda que muitos teólogos. Não saberiam dizer qual é formalmente a essência do sacrifício da missa, mas são penetrados por sua grandeza e sua fecundidade. Do mesmo modo, aqueles que rezavam com grande fervor nas catacumbas, se preparando para o martírio, e que ofereciam duros sacrifícios para obter para seus defuntos o refrigério de que falam as antigas inscrições, esses tinham talvez um conceito ainda confuso, mais profundo e vivido do purgatório, embora não pudessem falar dele como os teólogos posteriores ao Concílio de Trento. Muitos santos, sem ter podido se consagrar ao estudo, que fornece o conceito teoricamente distinto, passam do conceito confuso ao conceito vivido do pecado, da pena que lhe é devida, do arrependimento, da satisfação completa, do juízo, do inferno, do purgatório e do céu. Essa ciência dos santos é, enfim, mais realista e conta mais para a eternidade. Ela se exprime, por exemplo, no que diz na imitação de Cristo: devemos estar prontos a sofrer pela vida eterna tudo o que há de mais penoso. Capítulo 2. Razões de conveniência da existência do purgatório. Há, primeiramente, uma razão de conveniência acessível aos incrédulos. A ordem moral da justiça, quando violada,
exige uma reparação. Se, portanto, essa reparação devida à justiça não é feita antes da morte, deve ser feita ou sofrida após esta vida. Mas deve ser muito diferente para aquele que morreu na injustiça, sem se arrepender, e para o justo que morreu sem ter pago toda a sua dívida. Este argumento difere das razões teológicas que exporemos em seguida, porque está assentado em princípios da razão natural, que podem ser conhecidos sem a revelação. Este argumento é confirmado pelas tradições religiosas de muitos povos, egípcios, babilônios, persas, que falam de diversas sanções após a morte e antes da beatitude celeste. Platão diz também no Górgias: apenas separadas de seu corpo, as almas chegam diante do juiz que as examina atentamente. Se percebe uma alma desfigurada por suas faltas, a envia imediatamente lá onde deve sofrer os justos castigos que merece. Ora, há alguns que aproveitam das penas que sofrem. São aqueles cujas faltas são de natureza a serem expiadas. Esta emenda não se opera neles senão pela dor, porque não é possível ser liberto de outro modo da injustiça. Para almas que cometeram os maiores crimes e que, em razão desta perversidade, se tornaram incuráveis, servem de exemplo, mas elas mesmas são incapazes de cura. Há outras razões de conveniência que valem sobretudo para os que têm fé. A doutrina do purgatório é, com efeito, cheia de sabedoria e de consolação. Dá uma alta ideia da santidade e da majestade de Deus, nada impuro pode comparecer diante dele. Fortifica nosso senso de justiça, manifesta a desordem frequentemente desapercebida das faltas veniais, de modo que a fé no purgatório nos purifique já na terra. Além disso, esta fé nos mostra as relações que permanecem entre nossos defuntos e nós. Diz-nos como podemos ajudá-los por nossos sufrágios, nossas orações, nossas satisfações, ganhando indulgências, especialmente pelo sacrifício da missa. Faz-nos entrever um aspecto especial do ministério da comunhão dos santos, entre a igreja militante e a igreja padecente. Há aí uma grande consolação após a separação da morte. A força dessas razões de conveniência aparecerá mais adiante pelo que iremos dizer sobre as razões teológicas certas da existência do purgatório. Essas razões teológicas apresentam os mesmos argumentos esclarecidos à luz da revelação divina. É como um vitral de igreja que se pode ver de dois lados. Primeiro, do lado de fora, se distingue dificilmente as figuras dos personagens. Em seguida, se vê do lado de dentro da igreja, com a luz adequada. Então se percebe os menores detalhes e os traços dos personagens se distinguem perfeitamente. Acontece o mesmo com as profecias do Antigo Testamento. A depender se as vemos só por fora, apenas à luz da razão, ou por dentro, à luz da revelação recebida pela fé infusa. Capítulo 3. As razões teológicas certas da existência do purgatório. O dogma definitivo do purgatório não tem somente seu fundamento na Escritura e na tradição. Além disso, pode ser deduzido com certeza das verdades reveladas mais universais nas quais está implicitamente contido. Isto é o que mostram as razões teológicas da necessidade e da existência do purgatório. Não devem ser confundidas com as razões de conveniência de que acabamos de falar e que podem ser propostas aos incrédulos. Falamos agora das razões certas, fundadas nos princípios revelados aceitos pela fé. Santo Tomás expõe estas razões teológicas no seu comentário às sentenças. Estas páginas foram reproduzidas integralmente num apêndice do suplemento da Suma Teológica, Quaestio Unica de Purgatorio. No artigo 1 deste apêndice, a questão colocada é esta: há um purgatório após a morte? Primeiro, Santo Tomás dá dois argumentos de autoridade: o texto clássico do segundo livro dos Macabeus e um texto de São Gregório de Nissa. Depois, expõe esta razão teológica da existência do purgatório. Segundo a justiça divina,
É preciso que aquele que morre com a contrição de seus pecados, sem ter sofrido ainda a pena temporária que merece, sofra na outra vida. Ora, no momento da morte, apesar da contrição que apaga o pecado mortal e redime a pena eterna, acontece frequentemente que a pena temporal, devido aos pecados remidos, ainda permanece para ser sofrida. Ao menos em parte, e acontece também que permanecem na alma pecados veniais. É preciso, portanto, segundo a justiça divina, que a alma desses defuntos sofra uma pena temporária na outra vida. Santo Tomás acrescenta: aqueles que negam o purgatório falam, portanto, contra a justiça divina e caem na heresia, como disse São Gregório de Nissa. Essa razão teológica, fundada na necessidade da satisfação, é demonstrativa e derruba o fundamento da negação protestante do purgatório. Ela é indicada pelo Concílio de Trento quando definiu que é absolutamente falso e contrário à palavra de Deus sustentar que o pecado não é jamais remido por Deus sem que seja remida ao mesmo tempo toda a pena devida ao pecado. Isto é verdadeiro, diz o concílio, apenas pelos pecados redimidos pelo batismo, mas não para aqueles cometidos com uma maior ingratidão após o batismo e remidos pela contrição e o sacramento da penitência. Resta, frequentemente, uma pena temporária, por sofrer, devida aos pecados remidos. Para o batismo dos adultos é diferente, porque Nosso Senhor lhes concede como dom de boas-vindas a remissão de toda a pena. É por isso que outrora alguns adiavam seu batismo para o mais tarde possível. Essa razão teológica está fundada no que diz a Sagrada Escritura acerca da penitência. Já no Antigo Testamento, se vê que mesmo após a remissão do pecado, permanece muitas vezes uma pena temporária a sofrer. O livro da Sabedoria diz que Deus tirou Adão de seu próprio pecado e, no entanto, teve que continuar a cultivar o solo com o suor de sua fronte. Moisés, em punição por uma falta já perdoada, não entrou na terra prometida. Embora Davi já tivesse se arrependido de seu adultério e tivesse recebido perdão, foi punido com a morte de seu filho. Jesus e os apóstolos pregam a necessidade da penitência e das boas obras satisfatórias para expiação dos pecados já remidos. São Paulo fala, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações, que a Igreja sempre considerou como frutos de verdadeira penitência, segundo as palavras do precursor. Frequentemente se diz na Sagrada Escritura que a esmola libera da pena devida ao pecado. As boas obras satisfatórias são ao mesmo tempo meritórias, supondo assim o estado de graça ou a remissão dos pecados, e constituem uma reparação. Do mesmo modo, na ordem natural, não basta que aquele que rapta a filha do rei a devolva, deve também reparar a injúria, sofrendo uma pena proporcional. Não basta, com efeito, deixar de pecar, nem mesmo se arrepender. É necessário que a ordem da justiça que foi violada seja restabelecida pela aceitação voluntária de uma pena compensatória. A vontade criada que se insurge contra a ordem divina deve, mesmo após o arrependimento, sofrer uma pena. Por ter se afastado de Deus, é privada de sua posse durante um tempo, e por ter preferido um bem criado ao invés dele, deve sofrer uma pena chamada a pena dos sentidos. Mas objetaram os protestantes: Cristo o Redentor já satisfez superabundantemente por todas as nossas faltas. A tradição sempre respondeu: os méritos satisfatórios de Cristo são certamente suficientes para o resgate de todos os homens, mas ainda é preciso que eles nos sejam aplicados para serem eficazes em nós. Eles nos são aplicados pelo batismo, depois, após recaídas, pelo sacramento da penitência, do qual a satisfação faz parte. Como a causa primeira não torna inúteis as causas segundas, mas lhes dá a dignidade da causalidade, os méritos de Cristo não tornam os nossos inúteis, mas os provoca para nos fazer trabalhar com Ele, por Ele e nele, para a salvação das almas e da nossa, em particular. Assim São Paulo pode dizer:
Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a Igreja. Negar a necessidade da satisfação neste mundo e da satisfação no purgatório conduz à negação da vida reparadora e mesmo à negação luterana da necessidade de boas obras, como se a fé sem obras bastasse para a justificação e a salvação. Um dia, após uma conferência que dei em Genebra, um protestante muito instruído e de inteligência penetrante veio me encontrar. Eu lhe disse: como Lutero pôde chegar a esta conclusão, que só a fé nos méritos de Cristo basta para a salvação e que não é necessário observar os preceitos, nem mesmo os preceitos do amor a Deus e ao próximo? Ele me respondeu: é muito simples. Como muito simples? Sim, é diabólico, acrescentou. Eu não teria ousado vos dizer. Lhe respondi: mas como vós sois luterano? Na minha família, me disse, nós o somos de pai para filho, mas em breve entrarei na Igreja Católica. Também o padre Monsabré pôde escrever: para ser consequente com seus princípios tocantes à justificação, o protestantismo negou o dogma do purgatório. Se o homem pode ser salvo só pela fé nos méritos de Cristo e sem ter que se preocupar com suas obras, é evidente que não pode ter, após a morte, dificuldade alguma com a justiça divina, que não deve prestar contas, senão de sua audácia e imperturbável confiança na virtude redentora daquele de quem explora os méritos, embora tenha violado todos os seus mandamentos. Mas é evidente também que a negação que decorre destes princípios, inventados por celerados, é tão odiosa quanto absurda. É ininteligível e bárbara, porque nada é mais conforme à razão que a doutrina da Igreja sobre o purgatório, e nada mais consolador para o coração. Para o protestantismo, não há na última hora senão a espantosa perspectiva de tudo ou nada. Impossível contar com o céu quando vê que se foi miserável durante toda a vida e que não ofereceu a Deus senão um arrependimento tardio, sem ter reparado tantas ofensas. Então não sobra mais que a perspectiva da maldição. A razão principal da existência do purgatório é aquela que acabamos de dizer: a necessidade de uma satisfação por nossos pecados, sejam mortais, sejam veniais, já remidos. No purgatório há uma satisfação voluntária que supre o que faltou na terra como satisfação propriamente dita. Mas há duas outras razões teológicas da necessidade da existência do purgatório. É que permanecem frequentemente na alma do justo, no instante em que se separa de seu corpo, pecados veniais, e depois há também as consequências dos pecados já remidos, que se chamam reliquae peccati, ou restos de pecado. Nada manchado entra no céu. É necessário, portanto, uma purificação que livre esses obstáculos à visão de Deus. Que permanecem frequentemente pecados veniais, não há dúvida. Acontece de fato que alguém morre durante seu sono em estado de graça e com um pecado venial, habitual, do qual não teve contrição antes de morrer. Para que o pecado venial seja remido, basta, sem dúvida, que tenhamos um arrependimento de modo geral. Mas é ainda necessário que este arrependimento seja atual. E em muitas almas, em estado de graça, permanecem numerosos pecados veniais no momento da morte. Há também restos dos pecados remidos, reliquiae peccati, de que Santo Tomás explica a natureza. A falta mortal, diz ele, é remida conforme a graça habitual, converte para Deus a alma que tinha se afastado dele. Mas pode permanecer uma inclinação mais ou menos desordenada a um bem criado, como aquele que se encontra no pecado venial, conciliável com o estado de graça. E, portanto, nada impede que após a remissão do pecado mortal, haja em nós disposições desordenadas, causadas pelos atos precedentes e que se chamam restos de pecado. Estas disposições são enfraquecidas ou diminuídas na alma em estado de graça. Não predominam, mas, no entanto, inclinam a recair no pecado, como a formis peccati,
ou o foco da cobiça no batizado. Percebemos experimentalmente o que são as consequências do pecado já remido quando pensamos, por exemplo, no bêbado que se confessou pela Páscoa com uma atrição suficiente. Recebeu a absolvição, a graça santificante e a virtude infusa da temperança. Seu pecado foi remido, mas não tem de modo algum a virtude adquirida da temperança. Ao contrário, permanece nele uma inclinação a recair no seu pecado. E se não evita as ocasiões e não se vigia, recairá. Igualmente, para uma antipatia que podemos ter contra alguém e que nos leva a falar mal dela. Se confessa com atrição suficiente, o pecado é remido, mas permanecem as consequências do pecado, uma inclinação a recair. E se não se vigia seriamente, tomando uma firme resolução de evitar a maledicência, recairá. O purgatório deve eliminar estas consequências do pecado, quando subsistem na alma após a morte. Pode-se objetar que essas consequências do pecado não permanecem naqueles que receberam a extrema-unção, porque esse sacramento tem como efeito remover os restos do pecado. Deve-se responder que nem todos aqueles que morrem em estado de graça receberam a extrema-unção. Muitos não a recebem nas condições devidas, e depois, como mostra Santo Tomás, a extrema-unção, que tem por finalidade fortificar a alma para o combate da agonia, diminui a fraqueza da alma de tal modo que os hábitos desordenados, consequências dos pecados já remidos, não possam nos prejudicar no momento supremo. Mas esses hábitos permanecem ainda como ferrugem em nossas faculdades, e é preciso, portanto, após a morte, uma purificação que nos livre, porque nada de manchado entra na glória. Tais são as razões teológicas da necessidade e da existência do purgatório. Há frequentemente uma pena temporária a sofrer pelos pecados já remidos. A isso se acrescentam, muitas vezes, pecados veniais ainda não remidos, e os hábitos defeituosos, que são como os restos dos pecados já perdoados. Esses hábitos defeituosos adquiridos na terra desaparecem com a morte no seu elemento sensitivo, mas permanecem como disposições desordenadas da vontade. Destas três razões, a principal é a primeira, e ela é, cremos, demonstrativa, pelos princípios revelados sobre os quais repousa. Capítulo 4. Natureza da pena principal do purgatório. O adiamento da visão beatífica. Segundo a doutrina comum, a pena principal do purgatório é o adiamento ou a dilação da visão beatífica da eterna beatitude de que gozam os santos no céu. Às vezes, este adiamento foi impropriamente chamado de pena de dano temporal, por comparação com a pena de dano eterno, que é aquela do inferno. Há entre as duas uma diferença imensa do ponto de vista de sua duração, de seu rigor e de suas consequências. Enquanto os condenados não têm mais esperança, perderam toda a caridade, blasfemam sem cessar contra Deus a quem odeiam, têm uma vontade obstinada no mal, não se arrependem nunca de seu pecado como falta e desejam a condenação de todos. As almas do purgatório têm uma esperança assegurada, uma caridade inamissível, adoram a Deus, fonte de todo o bem. Têm mesmo um culto à justiça divina. São confirmadas no bem, se arrependem profundamente de seus pecados, como falta e ofensa a Deus, e têm uma verdadeira caridade para com todos os filhos de Deus, e com os que foram chamados a se tornarem. É preciso notar também que o adiamento da visão beatífica difere notavelmente da que existe no limbo antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os justos que tinham pessoalmente satisfeito a justiça divina, como Abraão, Isaque, Jacó, o santo homem Jó, Moisés, os profetas, esse adiamento não foi uma pena propriamente dita com relação à sua pessoa, mas somente com relação à natureza humana, que não tinha ainda sido perfeitamente regenerada. O tempo da libertação por Cristo Redentor não tinha ainda chegado. Ao contrário, agora realizou-se, e o adiamento da visão beatífica é verdadeiramente uma pena para as almas do purgatório, e, segundo a tradição, a principal de suas penas.
esta pena é mais dolorosa, mais que toda a pena temporária da vida presente? Santo Tomás responde afirmativamente por duas razões. Porque tal parece ser o ensinamento da tradição e porque a razão teológica conduz a esta conclusão. A tradição se exprime por Santo Agostinho, que diz sobre o Salmo 37,3, acerca do fogo do purgatório: será mais penoso que tudo que o homem possa sofrer na vida presente. Todavia, a pena do fogo não é a principal. Mas Santo Agostinho, neste texto, parece falar das duas penas reunidas. Santo Isidoro fala o mesmo. Segundo esses testemunhos e outros semelhantes, Santo Tomás diz que a menor das penas do purgatório ultrapassa a maior da vida presente. São Boaventura diz: na outra vida, em razão do estado das almas, a pena purificadora será, em seu gênero, mais grave que a mais forte provação da terra. Quer dizer que, pelo mesmo pecado, a menor pena do purgatório será superior à maior punição terrena correspondente, mas não segue que a menor de todas as penas do purgatório ultrapasse a maior das penas terrenas. São Boaventura difere assim um pouco de Santo Tomás e é seguido por São Roberto Bellarmino. Segundo este último, a privação de Deus é sem dúvida um grande sofrimento, mas suavizado e aliviado pela esperança segura de o possuir. Dessa esperança nasce uma alegria incrível, que cresce à medida que se aproxima o fim do exílio. Muitos teólogos, Soares, observaram com razão, para explicar a asserção de Santo Tomás, que as penas do purgatório, sobretudo o adiantamento da visão beatífica, são de diferente ordem que as penas terrenas, e nesse sentido se pode dizer que a menor pena do purgatório é mais dura que a maior pena terrena. Especialmente porque a alegria da esperança não pode diminuir a pena de ser privado de Deus, como em Jesus crucificado, a suprema beatitude e o amor a Deus e às almas, longe de diminuir a extrema dor, a aumentou. O amor a Deus e às almas fizeram que ele sofresse pelo pecado. Santa Catarina de Gênova, no capítulo 14 de seu Tratado do Purgatório, diz: as almas do purgatório têm ao mesmo tempo uma grandíssima alegria e uma grandíssima pena. Uma não diminui a outra. Santa Catarina de Gênova diz também: nenhuma paz é comparável àquela das almas do purgatório, exceto aquela dos santos do céu. Por outro lado, também é verdade dizer que sofrem tormentos que nenhuma língua pode descrever, nem nenhuma inteligência compreender, apenas que lhes sejam revelados por uma graça especial. Esta santa teve já na terra uma experiência das purificações da outra vida. O testemunho da tradição afirma, portanto, que as penas das almas do purgatório são muito dolorosas, sobretudo a pena principal, e muito difíceis de compreender e exprimir. Uma coisa nos ajuda a entendê-las. Quando lemos nos sermões dos grandes santos, encontramos que são mais severos que os pregadores ordinários, mas também que têm muito mais amor a Deus e às almas. Isso permite entrever a justa severidade do Altíssimo e seu imenso amor. Já uma boníssima mãe cristã sabe ser severa para ensinar seus filhos a vencerem o egoísmo, mas o que domina nela é sua doçura e bondade maternais. Acontece hoje que os pais não sabem mais ter por seus filhos nem a justa severidade, nem o amor profundo com que deveriam cercá-los. E se não tiverem seu purgatório na terra, terão que sofrê-lo mais tarde. Não se deve distinguir demais a santificação e a salvação, porque a negligência na santificação pode fazer perder a salvação. A razão teológica dada por Santo Tomás mostra que a pena temporária da privação da visão beatífica é muito dolorosa numa alma justa separada de seu corpo. Sofre-se, com efeito, tanto mais pela privação de um bem quanto mais o desejamos. Ora, a alma justa, separada de seu corpo, tem um desejo intensíssimo do sumo bem. Isto por duas razões, uma indireta e negativa, e outra positiva.
Primeiro, seu desejo de Deus não é mais atrasado pelo peso do corpo, pelas distrações e ocupações da vida terrena, e não é interrompido pelo sono. Essa alma separada não encontra mais bem-criados para se distrair e esquecer a dor da privação de Deus. Mas, além disso, seu desejo de Deus é positivamente muito intenso, porque teria chegado a hora em que deverá desfrutar dele, se ela não tivesse colocado um obstáculo pelas faltas que deve expiar. Para bem entender, se deve notar que as almas do purgatório captam muito mais claramente que nós, pelas ideias infusas que receberam, o valor sem medida da visão imediata de Deus, de sua posse inadmissível. Além disso, essas almas veem intuitivamente a si mesmas e, já certas de sua salvação, conhecem com uma absoluta certeza que estão predestinadas a ver Deus face a face. Além disso, recebem novas graças atuais de luz, de amor e de força para perseverarem. Ora, elas veem, não menos claramente, que teria chegado o tempo de possuir a Deus se não tivessem colocado obstáculos por suas faltas ainda a expiar. Sem este atraso para a expiação, o instante da separação do corpo teria coincidido com a entrada no céu. E, portanto, segundo a ordem radical de sua vida espiritual, a alma justa separada do corpo já deveria gozar da visão beatífica. Ela tem, portanto, uma verdadeira fome de Deus, que de nenhuma maneira tinha experimentado na terra, porque a hora da beatitude perfeita não tinha ainda chegado. Agora ela vê que faltou, por sua culpa, ao encontro com Deus, e porque não o buscou o suficiente, agora ele se esconde. Esse sofrimento espiritual se compreende por certas analogias. Quando esperamos absolutamente uma pessoa amada para tratar de uma coisa grave, numa determinada hora, se essa pessoa não chega no momento marcado, a inquietação vem. E quanto mais aumenta o atraso, mais cresce a inquietação sobre o que aconteceu com essa pessoa esperada. Igualmente, na ordem física, se nossa refeição é atrasada das 5 para 6 horas ou ainda mais, o sofrimento da fome aumenta, porque, segundo a ordem natural da vida de nosso organismo, temos absolutamente necessidade de alimento. Se não tivéssemos comido por 3 dias, o sofrimento da fome seria fortíssimo. Há algo de semelhante no domínio espiritual. Desde que a alma do justo é separada de seu corpo, segundo a ordem radical de sua vida, deveria ver a Deus se não tivessem o obstáculo das faltas a expiar. Prova, portanto, uma fome insaciável de Deus. Conhece muito melhor que na vida terrestre o quanto sua vontade tem uma profundidade sem medida, e que só Deus, visto face a face, pode satisfazê-la e irresistivelmente atraí-la. Sente, então, muito vivamente o vazio imenso que vem da privação de Deus, e este vazio a torna mais ávida do sumo bem. Há, portanto, nas almas do purgatório um desejo intensíssimo de Deus. Ele ultrapassa muito o desejo natural, condicional e eficaz de ver a Deus, que se encontra na vida presente em muitos homens, aquele de que fala Santo Tomás. O desejo de que falamos agora é um desejo sobrenatural que procede da esperança infusa e também da caridade infusa. É um desejo eficaz que será infalivelmente satisfeito, porém mais tarde, e esperando não há distrações, ocupações e sono para fazer esquecê-lo. Chegou a hora de ver a Deus, e por causa das faltas a expiar, ele se recusa por um tempo mais ou menos longo. Buscamos a nós mesmos no lugar de buscar a ele, e agora não o encontramos. Se, como diziam Aristóteles e Santo Tomás, a alegria acompanha o ato perfeito, como a juventude a flor, a maior alegria segue ao ato da visão de Deus, e por oposição à ausência desta visão, quando chegou a hora de a receber, causa a maior dor. As almas do purgatório sentem muito vivamente sua impotência e sua pobreza. No fim de sua vida terrena, os santos experimentaram algo de semelhante. Como São Paulo, eles desejariam morrer para estar com Cristo. Foi dito muitas vezes que há nas almas do purgatório como que um fluxo e um refluxo. São fortemente atraídas para Deus
e por outro lado são detidas pelos restos dos pecados a expiar. Não podem chegar ao fim ardentemente desejado. Também seu amor a Deus não diminui sua pena, mas a aumenta. E este amor não é mais meritório, porque o tempo do mérito passou. Estas almas pertencem verdadeiramente à Igreja padecente. Santa Catarina de Gênova, no seu Tratado do Purgatório, geralmente muito estimado pelos teólogos, diz no capítulo 7: Suponhamos que o mundo inteiro não houvesse senão um único pão para matar a fome de toda criatura, e que só sua visão poderia nos satisfazer. O homem, quando está com boa saúde, tem por sua natureza o instinto de alimentação, e se pudesse abster-se sem perder suas forças e morrer, essa fome se tornaria sempre maior e causaria penas intoleráveis. Se, portanto, o homem estivesse certo de não ver jamais o único pão de que falamos, seu inferno seria como aquele dos condenados. Mas as almas do purgatório têm a esperança certa de ver este único pão e serem inteiramente saciadas. É por isso que suportam a fome e sofrem todas as penas, até o momento em que entrarão na eterna posse do pão da vida, que é Jesus Cristo, nosso amor. Essa analogia da fonte é também desenvolvida pelo padre Faber. A essas almas se aplicam muitos textos da Sagrada Escritura sobre a fome e sede de Deus. Enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a encontrarão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior manarão rios de água viva. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne deseja a vós, como a terra árida e sequiosa. Enfim, se o purgatório é menos duro ou mais curto para as almas que pecaram apenas por fraqueza, deve ser bem rigoroso ou bem longo para aqueles que durante muito tempo desperdiçaram em parte suas confissões e comunhões. Lemos na imitação de Cristo: Filhos do nada, que tens para reclamar? Pecador coberto de ignomínia, o que tens para responder a qualquer censura que a ti dirigem? Tu que tanto ofendeste a Deus, que tantas vezes mereceste o inferno, mas minha bondade te poupou, a fim de que conhecesses meu amor. Exame de duas dificuldades. Mas dirão: muitas almas que estão no purgatório não pecaram senão venialmente, e uma pena tão dura não é desproporcional ao pecado venial? Santo Tomás responde: o rigor desta pena corresponde menos à gravidade do pecado que à disposição da alma que sofre, porque o mesmo pecado é punido mais rigorosamente no purgatório que na terra. Do mesmo modo, aquele que é de uma complexão mais delicada sofre mais que um outro, se açoitado, e ainda assim o juiz deve infligir a mesma pena pelo mesmo delito. Porque o mesmo pecado é mais rigoroso punido no purgatório que na terra? Porque para reparar não há mais as obras, ao mesmo tempo, meritórias e satisfatórias. O tempo do mérito passou. Não há mais que a satisfação, o suporte voluntário da pena. E, além disso, a alma separada conhece muito melhor que antes que Deus é o único necessário. Essas almas não podem fazer mais nada por si mesmas, somente sofrer. Convém também que nós, que podemos ainda merecer e satisfazer, façamos por elas o que nos for possível. De resto, isso não será jamais permitido, porque essas almas não pecam mais, não deixam perder nada do que se obtém para elas, e nós podemos muito pela oração. Uma segunda dificuldade se apresenta ao espírito. Se a doutrina exposta é verdadeira, no purgatório as almas mais santas devem sofrer mais que as outras, porque seu desejo de ver a Deus é mais intenso. Não vemos mais assim uma justa proporção entre a pena e as faltas a expiar. A essa dificuldade deve-se responder, pensamos,
como fez Soares e como sugere Santa Catarina de Gênova. Em certo aspecto, as almas mais santas do purgatório sofrem mais pelo adiamento da visão beatífica, como os maiores santos na terra que desejam morrer para estar com Cristo, segundo as palavras de São Paulo. É a consequência normal de um amor intenso e é um nobilíssimo sofrimento. Deus queira que nós o experimentemos. Mas além disso, para essas almas mais santas do purgatório, essa grande dor é não diminuída, mas compensada pelo maior abandono à providência e seu maior amor pela justiça divina. Enfim, as almas menos perfeitas sofrem mais sobre outro ponto de vista, porque perderam para a eternidade um grau mais alto de glória que teriam alcançado se tivessem sido mais generosas. A doutrina que foi exposta permite, portanto, resolver essas dificuldades. Compreendemos muito melhor quando pensamos no sofrimento de Jesus e de sua Santa Mãe durante a paixão. Foram, sem dúvida, proporcionais a nossos pecados a reparar, mas também à intensidade de seu amor, porque se sofre muito mais pelo pecado, quanto mais se ama a Deus, a quem o pecado ofende, e as almas que o pecado destrói e faz morrer.